Olá pessoal, eu sou o professor Ângelo, professor de Educação Física e estarei ensinando xadrez para vocês. Então, através do tema Brincadeiras e Jogos, vocês estarão, quem tiver condições, acessando uma plataforma que é gratuita, tanto para você acessar no navegador como pelo aplicativo, você pode estar baixando no teu celular e estar se divertindo com os seus amigos. Então, através desse link hoje, a nossa aula, eu estarei fazendo a introdução, mostrando para vocês o tabuleiro, as peças, algumas jogadas e que você com certeza estará aprendendo com todos os seus amigos se divertindo nesse momento. Então, por favor, se tiver condições, entre no link, acesse e vamos à diversão. Pessoal, eu estou agora aqui com um navegador onde eu estarei fazendo a busca do nosso link para a plataforma onde nós iremos estar estudando o xadrez, de uma forma bem básica. Então eu vou colocar aqui no meu navegador o Lichess, tá? Que é uma plataforma gratuita, então você tiver uma internet, você pode estar acessando, tanto no computador como no celular. Então eu vou clicar aqui. É legal você entender que você precisa fazer um cadastro, então você precisa de ter um e-mail válido. Então eu vou estar mostrando para vocês aqui. Então eu vou, por exemplo, se eu não tivesse uma conta, eu vou registrar. Então você coloca o nome de usuário. O meu nome aqui, vocês estão vendo que é Ângelo do Xadrez. Aqui embaixo eu coloco uma senha fácil, eu tenho a minha senha já aqui que eu uso. Embaixo você vai colocar o seu e-mail, um e-mail válido. E aqui embaixo é importante você aceitar todas essas condições do site. Tá, ok? E aí você registra, vai chegar uma confirmação no seu e-mail, então através do link, aí você vai conseguir entrar com o seu usuário, que é o seu nickname, a sua senha, no caso o meu aqui já está registrado. Então pessoal, a partir de agora você já está logado, você já está na plataforma do Lichess, então você vai na aba Aprender e Básicos do Xadrez. Aqui eu estarei explicando para vocês peça a peça, como que cada peça se movimenta, como que cada peça se comporta durante o jogo. Eu vou fazer aqui um parênteses rapidinho para mostrar para vocês o nosso tabuleiro, que será o nosso ambiente de batalha, o nosso ambiente de jogo. Vocês reparem que são 8 linhas e 8 colunas, certo? Então nós temos 8 casas na horizontal e 8 casas na vertical. Então nós temos um tabuleiro que tem 64 casas. Então esse será o nosso campo de aprendizado ou o nosso campo de batalhas. Com a torre, o computador ele está intuitivamente mostrando que a torre ela se movimenta na vertical. Tá, ok? Então está mostrando aqui a setinha que a torre ela pode ser arrastada até onde está a estrela. Então você conseguiu fazer de maneira muito intuitiva e muito fácil o primeiro exercício. No segundo exercício, o computador mostra que você pode fazer a captura da estrelinha tanto na vertical como na horizontal. Então aqui nós temos o movimento da torre arrastado, aonde o computador está mostrando. De forma muito fácil, de forma muito intuitiva e de forma progressiva. E isso que é legal, você vai aprender brincando. Então é como se fossem exercícios de matemática. Cada hora você aumenta um pouquinho a dificuldade para aumentar o desafio. Tá ok? Vamos encarar esse novo desafio? Eu tenho aqui 3 estrelas, aonde eu tenho que capturá-las no menor número de lances possível. Então é importante que agora você não vai só jogar, você tem que calcular. É importante você, antes de fazer o movimento com a torre, você calcule. Então peraí. Eu tenho 3 estrelas, o ideal seria que eu capturasse todas as estrelas em 3 movimentos. Então eu vou fazer uma setinha aqui, uma, depois eu volto, 2, depois eu venho e capturo a última com 3 movimentos. Vamos ver se dá certo? Então eu vou pegar a torre, capturei a primeira estrela. Ele está mostrando que eu posso andar tanto na vertical como na horizontal. Então eu calculei que eu farei o movimento na horizontal e agora eu faço o último movimento que é na vertical. Agora começou a ficar um pouquinho mais difícil. Vamos contar as estrelas? Nós temos 1, 2, 3, 4,
5 estrelas. Então, o número ideal de movimentos que para nós resolvermos esse problema seriam 5 movimentos. Eu vou fazer de uma maneira aqui errada, eu não vou dar a solução para vocês, para que você aí na sua casa, no seu computador, no seu tablet ou se você tiver acesso à internet, você possa resolver. Então eu não vou resolver esse problema para você. Então eu vou deixar e eu vou errar de propósito esse problema com um número que vai exceder os 5 movimentos. Então vamos lá. Vou capturar de propósito essa 1, 2, 3, 4. A última estrela, ela não está na mesma vertical que eu preciso para fechar o problema. Então eu vou ter que gastar um movimento a mais, ou aqui na linha, ou aqui na vertical, para poder chegar até essa estrela. Você repara que o computador ele te dá um número máximo de 3 estrelas por exercício. Então se você for um pouquinho fraco no exercício, você vai ganhar 1 estrela. Se você for mediano, você vai ganhar 2 estrelas. E se você fizer o exercício da forma como o computador espera que você faça, você vai fazer o máximo, que são 3 estrelas. Espero que você consiga fazer as 3. Então, nesse exercício aqui, nós temos 2 torres. Essas 2 torres, elas dominam as linhas e as colunas, ou seja, a horizontal e a vertical. Então, eu estou apontando aqui com o mouse e nós vamos calcular. Nós temos 1, 2, 3, 4 estrelas. Como que eu irei resolver esse problema? É com você. É você que vai resolver a partir de agora todos os problemas. A partir de agora é um desafio para você que está em casa assistindo nossa aula, que você consiga fazer e que você consiga assimilar como que cada peça no xadrez se movimenta e como cada peça captura. Eu estarei agora pulando para uma outra peça, que nós estaremos fazendo da mesma forma. Eu estarei mostrando para vocês a peça, estarei apresentando, irei fazer com vocês os primeiros movimentos. E aí é com você para que você consiga resolver as 3 estrelas. Vamos lá. O bispo. O computador já nos mostra de forma bem intuitiva que esse bispo que está numa casa clara, ele está se movimentando numa diagonal clara. E aqui nós temos 2 estrelas para ele poder capturar em 2 movimentos. Vamos lá? Então esse aqui o computador já mostrou para mim. Então ele ainda mostra que ele pode andar toda essa diagonal e toda essa diagonal. Então, nós temos aqui de forma intuitiva que o bispo pode andar quantas casas quiser, assim como a torre. Então, iremos lá fazer o último movimento do bispo. Então, eu acertei em cheio 3 estrelas. Agora, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 estrelas. Então, eu tenho que fazer, no máximo, 6 movimentos para que eu atinja e consiga resolver o problema de forma a eu ganhar 3 estrelas. Então, vamos lá. Vamos calcular? Todas as estrelas estão em casas brancas ou casas claras, ok? Então, eu tenho que tentar traçar um plano onde eu faça o mínimo de movimentos possível. Vamos lá, vamos tentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 movimentos. Galerinha, esse aqui eu já sabia, eu já resolvi, mas a partir de agora eu vou resolver só mais esse com vocês e é vocês que vão resolver aí em casa. Vamos lá, vamos calcular. Olha que interessante. Agora nós temos um bispo que está na casa escura. Então, por intuição, eu tenho o bispo que fica na casa clara e o bispo da casa escura. E ambos andam nas suas respectivas diagonais. Ou seja, eu tenho um bispo que anda na casa clara e um bispo que anda na casa escura. Então, estarei mostrando para vocês aqui as diagonais
certo? E nós estaremos calculando juntos em quantos movimentos nós podemos fazer este exercício. 1, 2, 3, 4, 5, 6 estrelas. Vamos lá. Vamos calcular. 1, 2, 3, 4, 5, 6 movimentos. Esse também eu já sabia, porque eu já resolvi várias vezes e é importante que quanto mais exercícios você fizer, mais você vai aprender, mais você vai assimilar e na hora que você desafiar o seu amiguinho, o seu coleguinha para brincar, com certeza você estará um passo à frente dele. Então, esse exercício e os outros dois para frente, eles são um pouquinho mais difíceis e repare que a partir do quinto exercício nós temos os dois bispos, o bispo de casa clara e o bispo que anda na casa escura. Tá, ok? Vamos para a próxima peça. Agora eu vou abrir um parêntese. Nós temos aqui, nessa figura, uma peça chamada de dama. Professor, posso chamar de rainha? Pode, sem nenhum problema. Inclusive, só uma curiosidade para vocês, a dama, ela vem do inglês, queen. Então, uma tradução mais próxima que nós temos fiel ao inglês seria rainha, ok? Mas mais para frente vocês vão entender por que no Brasil é chamado de dama. Cena para os próximos capítulos. Então, nós temos aqui um movimento já intuitivo do computador, que ela se movimenta na vertical ou na coluna e também na diagonal. Eu vou fazer uma curiosidade para vocês aqui. Nós aprendemos nos primeiros movimentos de peças a torre e o bispo. A torre, ela se movimentava onde? Exclusivamente nas colunas e nas linhas. Depois nós aprendemos o bispo. Os bispos se movimentavam onde? Exclusivamente nas diagonais. A dama é como se você juntasse essas duas peças, a torre e o bispo, e ela tem o poder de fazer todos os movimentos. Tá ok? Então, vamos ao primeiro exercício, que é bem fácil. Então, eu estarei movimentando aqui na coluna ou na vertical e agora na diagonal. Quantas casas ela quiser. Nesse próximo exercício eu tenho 1, 2, 3, 4 estrelas. Detalhe, nós temos aqui 3 estrelas nas casas escuras e 1 estrela na casa branca. É importante você prestar atenção para que você calcule o seu movimento, os seus movimentos, tanto na horizontal como na vertical, ou nas colunas ou nas linhas. Vamos juntos fazer esse exercício. Então, eu vou calcular aqui que na minha linha não tem nenhuma estrelinha. Na minha coluna também não tem nenhuma estrelinha. Nessa diagonal escura eu não tenho nenhuma estrela. Nessa diagonal escura eu tenho uma estrela. Então eu vou começar meu exercício aonde eu já aproveito o primeiro movimento, que é a captura dessa estrela. Tá ok? E eu vou fazer a mesma coisa, o mesmo raciocínio para os outros exercícios. Então eu vou calcular aqui, nessa coluna eu tenho uma estrela, nesta linha eu não tenho nenhuma estrela, nesta diagonal eu não tenho nenhuma estrela e nessa diagonal eu também não tenho nenhuma estrela. Então, por dedução lógica, aonde que eu vou escolher fazer o movimento para que eu possa fazer o menor número de movimentos e alcançar todas as estrelas do problema? Com certeza será essa estrela. Então eu vou arrastar minha dama até nesta casa. Então eu já capturei 2 estrelas em 2 movimentos. Vamos calcular novamente? É importante isso, não esqueça. Não faça movimentos aleatórios, não fica brincando de movimentar. É importante que você, como uma proposta que o xadrez traz, atenção, cálculo e concentração. E com certeza você estará ganhando muito com isso. Então eu vou fazer aqui a marca da coluna, da linha e das diagonais aonde a dama pode ir. Então você já deve ter visto que eu já apontei que esta estrela está no alcance da diagonal
da dama. E agora, por último, eu estarei calculando esta coluna, esta linha, esta diagonal e, por dedução lógica, já está apontado aqui na linha que eu capturo a última estrela. E agora, como nos outros exercícios, eu não estarei fazendo e deixarei para vocês estarem resolvendo. Por quê? Porque são exercícios um pouquinho mais difíceis do que os primeiros, porém não impossíveis. Tenho certeza que todos vocês que estão em casa têm plenas condições de fazer as 3 estrelas, tá ok? Vamos à próxima peça e ao próximo exercício. O rei. Vamos fazer uma observação. O rei, ele é a peça mais importante do jogo. A dama, ela é a peça mais forte do jogo. Por que, professor, você está falando isso? Pelo seguinte, durante o jogo vai existir inúmeras estratégias que você vai ter que calcular e diferenciar cada peça e o que você pode fazer de acordo com a sua estratégia. São planos que você estará aprendendo comigo nas próximas aulas. E aqui, intuitivamente, o computador está mostrando que o rei pode andar apenas uma casa de cada vez. Olha que legal! Nós aprendemos que a torre, o bispo e a dama, eles podem andar quantas casas eles quiserem, sem nenhum problema, sem nenhuma limitação. Já o rei, ele só pode andar uma casa de cada vez. Vamos lá, então, sabendo que ele pode andar uma casa de cada vez, eu tenho que calcular aqui quantos passos ele vai dar até chegar à estrela. Olha que legal, o computador já me dá todas as casas que o rei pode ir, uma casa ao seu redor. Então, fica a informação, ele pode andar uma casa na coluna para frente ou para trás, na linha para frente ou para trás, na diagonal para frente ou para trás e na diagonal para frente e para trás, desde que se movimente apenas uma casa. Então eu posso escolher essa ou essa casa que está perto desta estrela. Vamos lá? Calculei e cheguei na estrela em 3 movimentos. Agora eu tenho 1, 2, 3, 4 estrelas. Vocês estão vendo? Esse aqui é muito fácil. Vou fazer aqui para vocês. Estaremos capturando 1, 2, 3, 4 estrelas. E o último eu não irei fazer. Assim como os outros exercícios, vocês estarão tentando resolver aí na sua casa. É importante dizer que o rei é a peça mais importante. E jamais no jogo, o rei poderá se colocar em perigo. Então o rei pode capturar qualquer peça, ele pode capturar a dama, ele pode capturar o peão, ele pode capturar o cavalo, pode capturar o bispo, pode capturar a torre. Ele só não pode se colocar em perigo. Nós estaremos vendo isso um pouquinho mais à frente. O cavalo, ele é uma peça que ele é um xodozinho. Ele é o animal de estimação. Nós podemos dizer de uma forma bem lúdica, bem didática, que o cavalo, ele é o animal de estimação do rei. Por que não? Vamos usar a imaginação, vamos usar a criatividade. E como uma peça, assim, tanto exótica, ele pode fazer um movimento que é diferente de todas as outras peças. Ele não se movimenta na coluna, então eu vou colocar aqui para vocês. Ele não se movimenta na coluna, ele não se movimenta na linha e ele também não se movimenta nas diagonais. Ele tem um movimento único, que nós falamos que é um movimento na forma da letra L. E é importante eu frisar para vocês que a forma da letra L não é a letra L, é a forma. Então ela pode, por exemplo, estar assim, ela pode estar ao contrário, ela pode estar deitada, então de diversas formas. Então eu estarei contando aqui, do cavalo até essa estrela eu tenho 1, 2, 3 casas e essa seta que eu vou fazer para vocês aqui, ela forma uma letra L
deitada. Então ele vai parar exatamente em cima do objetivo, que é capturar a estrela. Tá ok? Então eu vou fazer o movimento. E aqui o computador já mostra que eu posso movimentar na forma da letra L. Nesta casa onde está a estrela, nesta casa, nesta casa, nesta casa, nesta casa, nesta casa e nesta casa. Então, totalizando aqui, o alcance do cavalo, pelo menos 8 casas. Por que é importante o aluno visualizar isso? Para os próximos exercícios, você ter em mente que o cavalo ele pode capturar ou andar ao seu redor. Então, pessoal, partindo desse princípio, que o cavalo ele pode andar nessas 8 casas que estão marcadas aqui, vocês terão a oportunidade de estar calculando cada salto que o cavalo estará dando. Então, para os próximos exercícios, é importante que você calcule mentalmente o pulo do cavalo, tá ok? Vamos a um exercício. Nesse exercício eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estrelas. E eu tenho que fazer isso no menor número de movimentos possível. Esse aqui, como eu já fiz, ele está fácil, mas eu estarei mostrando para vocês. Os próximos, vocês que irão resolver em casa. Então eu vou calcular aqui que o cavalo pode movimentar em L. Nessa primeira estrela. Esse L, nessa primeira estrela, ele excede em 1 casa o movimento legal do cavalo. Então esse movimento não pode. É importante eu falar isso para vocês, porque senão tem criança que entende que, por exemplo, o L do cavalo poderia ser assim, um L que abrange todo o tabuleiro, e não pode. Vamos reduzir o movimento do cavalo, em regra, 1, 2 e na terceira casa ele é obrigado a terminar o seu movimento. Vamos lá, então eu vou fazer o primeiro L, 1. E o computador já está me mostrando de forma bastante intuitiva todos os pulos do cavalo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu não preciso mostrar para vocês e nem falar para vocês que a única casa que ele vai pular que tem uma estrela é esta casa. De maneira bem intuitiva, o computador te mostra também as 8 casas que o cavalo, nesse caso são 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Por quê? Porque nós estamos na borda do tabuleiro, então não tem mais casa para baixo. Mas a única casa que tem a estrelinha é essa. E a partir de agora, quanto mais centralizado o cavalo, mais casas ele consegue alcançar. Então nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas. E de forma muito clara, a única casa que tem a estrela é essa. Uma atenção de vocês. Vocês repararam que o cavalo, quando ele faz o salto, ele alterna as cores das casas? Olha que legal. Nesse momento, ele está na casa clara. Para qual casa? Qual que é a cor de casa que ele vai em seguida? Para a casa escura. Olha que interessante. A partir do momento que ele vai para a casa escura, ele alterna. Para que cor de casa que ele vai agora? Para a casa clara. Opa, pulei uma aqui. Para a casa clara. Então é importante para quando você estiver fazendo exercício, você calcular isso. Espera aí, o cavalo está na casa clara, então ele vai para a casa escura. Aonde está a estrela? E aí você faz o cálculo para resolver os próximos exercícios. A partir de agora é com você, você que estará fazendo os exercícios. Vamos para a última peça e não menos importante, o peão. Peão. Peão é aquele brinquedo que gira, que você coloca a cordinha ou o mecanismo que ele gira bastante. Então é importante nós diferenciarmos, inclusive aqui na grafia do site está corretamente. Peão, tá ok? O peão, ele anda apenas
uma casa. Então aqui está mostrando que ele pode andar uma casa. E ele pode andar até o outro lado do tabuleiro, se ele conseguir. Não é uma tarefa fácil. Então, toda vez que você anda o peão e ele chega na última casa, nós temos aqui um fenômeno, uma coisa muito rara de acontecer, que é o quê? Ele pode se transformar na peça que ele quiser, menos o rei. Então eu tenho aqui de opção, ele pode se transformar na dama, no cavalo, na torre ou no bispo. Então, eu vou deixar aqui, eu vou voltar ao exercício, porque nós temos que calcular como que nós estaremos capturando esta estrela. Ela está onde? Ela está numa diagonal, numa coluna e numa linha. Então vai depender da peça que você tem para você chegar e capturar essa estrela. Vamos lá. 1, 2. Quando eu colocar o peão na última coluna ou na última casa do tabuleiro, automaticamente você terá que escolher a peça que você quer. Qual peça que você acha que consegue na diagonal capturar essa dama? A dama? Vamos lá. A dama está alcançando aqui toda a linha, toda a coluna e toda a diagonal. Então, com certeza, eu estarei alcançando. Porém, é importante eu mostrar para vocês que eu também posso promover um bispo. O bispo também alcança o nosso objetivo de resolver o problema. Porém, você vai entender mais para frente que cada peça tem um valor que você estará agregando ao seu jogo. E aí você estará calculando o quanto que vale essa peça e qual peça que você estará fazendo essa promoção. Então aqui eu tenho o segundo exercício. É importante mostrar que o peão, diferente de todas as outras peças, ele anda na coluna, ou seja, ele anda aqui passo a passo para frente, porém ele captura exclusivamente a sua diagonal, uma casa. Então ele é uma peça que, além de poder se transformar em outra peça, ou na peça que ele quiser, ele também tem um jeito único de andar e um jeito único de capturar. Sempre uma casa. Nesse caso aqui, ele não pode capturar aqui na linha. Então, ele vai ter que fazer o movimento na coluna, e a partir de agora eu tenho que escolher, de acordo com o plano, em quantos movimentos que eu faço para capturar todas as estrelas. Eu vou escolher aqui, de forma errada, a dama. Escolhi a dama. Então a dama vai fazer a captura da primeira estrela, 1. Não tem nenhuma estrela no alcance, então eu vou ter que gastar um tempo, capturar outra estrela. Não tem nenhuma estrela no alcance da dama, então eu vou ter que gastar mais um tempo para capturar outra estrela. Não tem nem mais uma estrela no alcance da dama, então eu vou ter que gastar mais um tempo, calcular uma estrela e agora a mesma coisa, não tem nenhuma estrela no alcance da dama. Então eu vou ter que gastar mais um tempo para capturar essa estrela. Então vocês repararam que eu fiz muitos movimentos, mas agora eu estarei mostrando para vocês, vamos escolher outra peça e ver como que a gente consegue resolver este exercício. Então eu estarei avançando o peão, estarei promovendo aqui um cavalo. Então ó, o computador está me mostrando 1, 2, 3, 4 casas que o cavalo pode ir. Qual dessas casas que tem uma estrela? Então, capturei uma estrela. Ele está me mostrando que o cavalo pode vir aqui e aqui, aonde tem essa estrela. Vamos calcular? 1, 2. Eu vou ter que gastar mais um movimento. 3, 4. Então eu vou voltar esse exercício para que nós possamos fazer novamente de maneira correta, onde o cavalo captura em 1, 2, 3, 4, 5 movimentos. Esse é a forma de resolver o problema corretamente. E aqui eu estarei mostrando
o último exemplo de captura do peão, que é, ele se movimentou na coluna e ele captura agora na diagonal. Aqui ele tem a opção de se movimentar ou de capturar outra estrela. O nosso objetivo nesse exercício é capturar todas as estrelas no menor número de movimentos possível. 1, 2. E agora vocês estarão resolvendo os outros exercícios com vocês. Turminha, muito obrigado e o básico do xadrez fica por aqui. Até mais.